E aí? Fala galera do YouTube! E aí curiosos, sejam bem-vindos novamente a mais um vídeo aqui do canal Curioso ao Extremo, seu canal de curiosidades favorito aqui do YouTube. É isso mesmo, e hoje a gente vai falar sobre o quê? Os casos mais assustadores do Linha Direta. Ficou curioso? Então, bora pro vídeo! Nas noites de quinta-feira, entre 1999 e 2007, começava um dos programas que ficaram mais famosos e assustadores da Rede Globo, o Linha Direta. E se você era apenas uma criança na época e não sabe que programa foi esse, a gente vai explicar. O Linha Direta fazia simulação de fatos de 1 a 3 casos de crimes marcantes que ainda não haviam sido solucionados. Só para você ter uma ideia, o sucesso do programa foi responsável pela prisão de 431 foragidos, porque ao final de cada episódio o apresentador dava o telefone do Disque Denúncia para qualquer dica sobre o caso. 2 homens acusados do assassinato ainda estão foragidos. Se você tem alguma informação que leve a Henrique Memberg, que hoje estaria usando o nome de Valdemar Memberg, ou a Valber Nascimento Silva, o Magno, autor dos disparos, ligue para a Linha Direta, Rio de Janeiro, 547-9040. Sua identidade será mantida no mais absoluto sigilo. E apesar do sucesso, o programa deixou de ser exibido em 2007, mas ainda deixou alguns casos bem assustadores pra gente. Por isso hoje trouxemos alguns casos emblemáticos exibidos no Linha Direta para relembrar esse programa que marcou as noites de muita gente. E um dos casos mais marcantes do Linha Direta é do caso do Césio 137. E tudo começou quando 2 catadores de lixo em Goiânia encontraram um aparelho que parecia inofensivo, mas que causou o maior acidente radioativo do Brasil e o 3º maior do mundo. É isso mesmo, se tratava de um aparelho radiológico que continha uma cápsula de césio, um sal muito parecido com o sal de cozinha, mas que emite uma luz azulada fascinante quando está no escuro. E foi essa característica que fez a contaminação ser tão grande. O catador levou para a esposa, que distribuiu para os familiares e amigos. E por causa disso, em pouco tempo, aproximadamente 1.600 pessoas foram afetadas, diretamente com a radiação e 104 foram a óbito. Vizinhos das áreas mais atingidas têm as casas invadidas e os objetos pessoais confiscados. No futuro, muitos desses vizinhos vão sofrer de câncer. O caso Ana Lídia foi um dos casos que também marcaram muito na história do Linha Direta. Às 13h30 do dia 11 de setembro de 1973, foi a última vez que os pais da pequena Ana Lídia viram a menina com vida ao deixá-la na porta da escola. Mas a menina nunca chegou a entrar no colégio e, por relatos de um funcionário da escola, ela foi abordada por um homem alto e com cabelos compridos e loiros e sequestrada no local. Na mesma noite do desaparecimento da garota e também no dia seguinte, até houve um pedido de resgate dos supostos sequestradores, mas não chegou a ser pago e a polícia não chegou a fazer perícia na carta e nem a coletar as digitais. Isso porque, infelizmente, no dia seguinte, no dia 12 de setembro, o corpo da menina foi encontrado em um matagal em Brasília, com o cabelo cortado e com sinais de violência sexual. O primeiro suspeito foi o irmão, mas logo as suspeitas levaram a Alfredo Buzaide Júnior, filho do então ministro da Justiça, e de Eduardo Rezende, filho do senador e na época líder do governo. E como você pode imaginar, por causa do envolvimento com políticos, o caso teve uma série de inconsistências e incompetências e permanece até hoje sem solução. Outro caso bizarro que permanece sem solução até hoje é o caso da máscara de chumbo. Em 20 de agosto de 1966, um rapaz buscava um bom local para empinar sua pipa e explorava as encostas do Morro do Vintém, em Niterói, no Rio de Janeiro, quando encontrou 2 homens mortos no chão, vestindo sobretudo e com estranhas máscaras feitas de chumbo. Mas isso fica ainda mais estranho quando a polícia encontra uma nota no bolso de um dos homens com a seguinte instrução: 16h30, está local determinado. 18h30, ingerir cápsula após o efeito.
proteger metais, aguardar sinal, máscara. E para nos deixar ainda mais curiosos, nunca foi descoberta a causa da morte dos dois, já que a autópsia não revelou nada e não havia sinais de violência e nem armas nos arredores. Isso fez com que surgissem inúmeras teorias do que teria acontecido com os rapazes. As teorias vão desde o uso de drogas psicodélicas, assassinato e até extraterrestres, já pensou? Mas só quem poderia dizer mesmo o que aconteceu naquele dia é o Manuel Pereira da Cruz e o Miguel José Viana, que são as vítimas, né? Um outro caso assustador e até um pouco bizarro é do vampiro de Niterói. Sim, né? Mais um caso assustador em Niterói e agora a história do Marcelo Costa de Andrade, conhecido como Vampiro de Niterói. A investigação começa com um menino de apenas 6 anos que foi encontrado morto em 1991 e durante a autópsia foi revelado que a causa da morte foi asfixia e que houve violação sexual. Então o irmão do garoto foi interrogado pela polícia e foi descoberto que ele também havia sido sequestrado junto com o irmão, mas havia sobrevivido. Inicia-se então a investigação que levou a Marcelo, que confessou e ainda zombou pela lentidão de ser pego pelos policiais. Isso porque o criminoso já havia matado 14 crianças de 6 a 13 anos até o momento e não havia sido pego ainda. Foi no peito dela, no coração, né? Por que você fez isso? Eu aprendi, pela criança como morre, vai pro seu pastor falando, pastor Eliezer. Aí eu aprendi isso. Aí eu fiz isso, mas numa parte de posso ficar despreocupado que eu sei que elas realmente vão ser salvas. Ele é um dos serial killers mais conhecidos do Brasil e ganhou o apelido de Vampiro de Niterói, porque tomava o sangue das vítimas e permanece internado em um manicômio até hoje. Que bizarro, hein? E o nosso último caso assustador e bem marcante aqui do Linha Direta é sem dúvida o edifício Joelma, né? É verdade, né? No dia 1º de fevereiro de 1974, era mais um dia comum para os funcionários do Banco Crefisul de investimentos no edifício Joelma. O local tinha 25 andares e capacidade para 750 empregados. Tudo estava tranquilo, até que houve um curto-circuito em um aparelho de ar-condicionado no 12º andar por volta das 8h45 da manhã e em menos de 5 minutos o fogo já havia se alastrado. Galera, o fogo consumiu 14 dos 25 andares e as pessoas tentaram fugir pelas escadas de incêndio, elevadores e de todas as formas que você pode imaginar. Porém, infelizmente, o incêndio catastrófico deixou 300 feridos e matou 187 pessoas queimadas, asfixiadas ou que se jogaram pelas janelas. E para você ter uma noção do tamanho desse incêndio, ele foi o segundo pior incêndio da história em arranha-céus na época, contando com vítimas fatais e só a perder pelo ataque aéreo que causou o acidente das Torres Gêmeas. É isso aí, galera, e antes da gente falar do nosso último caso bizarro aqui do Linha Direta, o que a gente tem que fazer? Deixa o seu like aqui pra gente e se você chegou por esse canal, por esse vídeo, já se inscreve para não perder os próximos vídeos que a gente vai postar aqui pra você. É isso mesmo, compartilha, chama a galera, traz todo mundo pra cá pra gente fazer desse canal a maior comunidade de curiosos da internet, né? Então, sem enrolação, qual que é o nosso próximo item? O caso bônus que a gente vai trazer aqui pra vocês é sobre o bandido da luz vermelha. Bandido da luz vermelha. Vamos entender esse caso então. Durante 6 anos, o João Acácio Pereira da Costa causou pânico na capital paulista, sem ser pego e ainda chamou a atenção da mídia pelo seu jeito de roubar. Ele morava em Santos, mas viajava para a capital paulista para assaltar residências de luxo e usava sempre uma lanterna vermelha ao cometer os seus delitos. Quando foi finalmente capturado, ele pegou 88 processos, sendo 77 roubos, 4 homicídios e 7 tentativas. A sua pena foi de 351 anos de detenção, mas só cumpriu 30 anos, que é a pena máxima, né, aqui no Brasil. E saiu em 1998, mas não ficou muito tempo nas ruas, pois foi morto 5 meses depois com um tiro na cabeça. É curioso, a Linha Direta nos trouxe cada um desses casos assustadores que marcou, né, as nossas quintas-feiras à noite. É verdade, pesado, hein? E é uma pena, né, que o programa tenha acabado. Mas esse foi o vídeo de hoje e a gente espera que vocês tenham gostado, né? É isso aí, comenta aí qual foi o caso que você achou mais assustador. Ficamos por aqui então, galera, e até o próximo vídeo. Tchau!